eu sou a professora Renata Tagliari, do curso de Direito da Universidade de Passo Fundo, e a pedido da Escola de Extensão, estou aqui para conversar um pouquinho com todos a respeito de um tema muito caro, que é o direito de família, um tema afetivo, um tema que permeia toda a nossa vida, seja uma vida social, seja uma vida jurídica, mas que provavelmente seja de interesse de todos. Então, eu gostaria de conversar muito rapidamente sobre uma questão bastante importante, às vezes muito técnica, às vezes difícil de ser interpretada, de ser analisada por pessoas que estão um pouquinho fora da parte jurídica, mas que é importante, né? Serve de alerta também. Bem, nós temos um regime de bens chamado separação de bens. E esse regime, ele está subdividido em dois elementos, né, ou duas características. O regime da separação por opção do casal, onde o casal então pode escolher optar por esse regime quando do seu casamento, e o regime da separação obrigatória, que é o regime então imposto pela lei para pessoas que vão casar e são menores de 18 anos e maiores de 16 anos, precisam de autorização dos pais, inclusive, para isso, e também para os maiores de 70 anos. Na verdade, a gente escuta falar muito do regime da separação obrigatória para os maiores de 70 anos, tanto homem quanto mulher. Bom, esse regime, então, ele é muito fácil de ser entendido. Por quê? Porque ele separa todo o patrimônio dos cônjuges, né, das pessoas casadas, ele individualiza o patrimônio. Então, o que eu tenho antes de casar permanece comigo durante o casamento, e o que eu vier a adquirir, a negociar durante o casamento também vai permanecer comigo, né? Ou seja, há um patrimônio individualizado desse casal. Eles têm liberdade para negociar, têm liberdade para dispor do seu patrimônio. Então, é um regime hoje bastante comum em pessoas não tão jovens que casam já com uma vida patrimonial constituída, porque optaram, por exemplo, pela sua carreira profissional antes do casamento. Então são pessoas que já têm uma visão um pouco diferenciada, um pouco mais prática da questão patrimonial. Bom, esse regime é muito fácil de ser entendido quando do casamento e quando do divórcio, né? Quando da ruptura desse casamento pelo divórcio. Por quê? Porque as regras são muito claras. Nós casamos por separação de bens, portanto, nós estamos individualizando o nosso patrimônio, correto? Nós não vamos ter problemas depois com partilha de bens. E isso realmente vai acontecer lá no divórcio, né? A lei é muito clara para o rompimento do casamento nesses casos. Porém, nós temos uma circunstância que tem que ser muito bem observada quando o casamento termina não pelo divórcio, mas termina pela morte de um desses cônjuges, né? Pela morte de uma dessas pessoas, então, casadas. E aí esse regime traz um elemento novo, que muitas vezes é desconhecido pelo casal na hora de casar, lógico, porque graças a Deus, né, nós não estamos pensando na morte quando casamos, né? Mas sim numa vida em comum, numa vida longa para os dois. Bem, o que diz o Código Civil hoje? E notem que quando nós falamos de direito de família, nós estamos falando do divórcio. Mas quando nós falamos da morte de uma dessas pessoas, nós vamos tratar das leis de direito sucessório. Então, nós temos outras disposições legais para uma ação de inventário, né? E aí fica a pergunta, bom, este chamado cônjuge sobrevivente, ou como nós conhecemos o viúvo, a viúva, né, não vai ter direito nenhum ao patrimônio de quem faleceu? Sim, terá direito sim, mesmo casado em separação de bens. Por quê? Porque o Código Civil traz o viúvo ou a viúva como um herdeiro necessário. E esse herdeiro necessário, então, tem direito a uma parte da herança junto com os demais herdeiros. No caso, por exemplo, aqui poderiam ser filhos, né? Ou poderiam também ser pais, né? A pessoa faleceu, por exemplo, não tinha filhos, mas tinha os pais vivos. Então, nós temos
uma série de circunstâncias aqui que trazem então o viúvo ou a viúva a participarem da herança do seu marido, da sua esposa falecida, mesmo casado em separação de bens. Por quê? Porque o código então teve a intenção de proteger essas pessoas neste momento de necessidade. O que esse Código Civil ele entende como casamento? Entende como uma comunhão de vida. Entende que se as pessoas romperam o casamento pelo divórcio, é porque realmente elas não queriam mais permanecer juntas. Mas se esse casamento foi interrompido pela morte de um dos cônjuges, significa que a vida deles estava continuamente então unida e que, portanto, essa pessoa que sobreviveu deve ter então uma segurança, deve ter um benefício com relação a esse patrimônio. Então, é muito importante que nós saibamos diferenciar o que é um rompimento de um casamento pelo divórcio e o rompimento do casamento pela morte, né, pelo direito sucessório. Hoje, o cônjuge é considerado um herdeiro necessário junto com os outros herdeiros, pode ser filhos, pode ser pais do falecido. Ele terá direito, então, a uma parte da herança, mesmo não tendo direito à chamada meação, né? Aquela chamada metade do patrimônio que as pessoas casadas em comunhão parcial e comunhão universal de bens têm direito, né? Nesse caso aqui não há meação, mas há uma divisão, então, do patrimônio junto com os outros herdeiros, né? Poderíamos conversar mais sobre esse assunto e principalmente quanto que os cônjuges, que o viúvo, que a viúva recebem, talvez um próximo encontro. Gostaria de encontrá-los numa próxima conversa, né? O nosso tempo é um pouquinho curto aqui, segue uma pincelada só de algumas situações de direito de família que a gente precisa perceber, mas nós teremos mais oportunidades de nos encontrar. Espero que vocês estejam gostando dos mini cursos promovidos pela Escola de Extensão. A Universidade de Passo Fundo tem maior alegria de colaborar e contribuir com a comunidade em geral. Um grande abraço a todos.